Daimon é um dos personagens mais poderosos de todo o universo Boruto, tendo a habilidade de refletir a intenção literal de seus oponentes enquanto possui a força para destruí-los fisicamente se sentir a necessidade de esticar suas pernas pequenas. Esse personagem é obviamente ridículo em todos os sentidos da palavra, mas é exatamente por isso que eu acho muito interessante. Tipo, Daimon é um daqueles personagens que a princípio parecem ser invencíveis. Se o personagem está ciente disso ou não, é irrelevante na maior parte do tempo. Mas como dizem, o orgulho precede a queda. Então, quando é acompanhado pela arrogância, chegará um ponto em que esse personagem será humilhado. E acredito que há uma maneira de fazer isso acontecer com o Daimon. Agora, tenho certeza de que vocês já estão totalmente cientes disso. Mas Daimon foi implantado com as células de Shibai Otsutsuki, um dos seres mais fortes de toda a existência do universo Naruto. Essas células, é claro, lhe forneceram um imenso poder junto com suas habilidades de reflexão. Essa habilidade permite a Daimon refletir todos os ataques se ele estiver tocando alguém com a palma da mão, e também permite que ele reflita a intenção, o que não requer contato físico. Então, em certo sentido, é uma habilidade 2 em 1. Ele pode refletir intenções, seja elas assassinas ou danosas, como afirmado por Eida. Portanto, quanto mais forte for a intenção de matar, mais poderosa será a reflexão. É algo semelhante ao Full Counter de Meliodas em Os 7 Pecados Capitais. O oponente simplesmente imaginando a cena da matança fará com que o resultado final seja instantaneamente refletido sobre ele. Isso foi mostrado quando Kawaki tentou pensar em dar um tapa em Daimon para testar suas habilidades. Esse tapa foi de fato refletido sobre Kawaki sem que Daimon precisasse de contato físico. Isso é também muito semelhante à forma como Daimon foi capaz de refletir a intenção do guarda de cortar sua cabeça, sem precisar de contato físico também. E eu sei que alguns de vocês provavelmente estão dizendo que Daimon estava secretamente tocando o cabelo de Eida atrás do sofá, mas se vocês olharem para a página que veio antes disso, o cabelo de Eida está do lado de dentro do sofá, enquanto a mão de Daimon está do lado de fora. Então, mesmo se quisessem argumentar que tocar o cabelo de alguém também acionaria a habilidade de Daimon, isso não funcionaria aqui, a menos que vocês pensem que Daimon tem braços de cobra, como Mitsuki, ou ele simplesmente tocou o cabelo dela rapidamente fora da página, o que seria um pouco ridículo. Agora, ele também tem outra habilidade de reflexão que permite a ele refletir ataques lançados desde que suas palmas estejam tocando alguém. Isso foi visto quando Kawaki tentou atacar Daimon com um golpe no capítulo 74, e também visto no capítulo 67, quando Koji tentou atacar. Daimon foi trazido para o campo de batalha no meio do ataque de Kawaki, que também foi refletido. Houve também uma vez em que Koji tentou colocar suas marcas de garra em Daimon, que também foram refletidas, mesmo que Koji não tivesse a intenção de machucá-lo. Agora, há momentos em que ataques físicos são lançados em Daimon, mas não são refletidos. Por exemplo, quando Daimon lutou pela primeira vez contra Boruto. Os chutes de Boruto nem sua intenção de chutar Daimon foram refletidos, mesmo que Daimon estivesse tocando Boruto com sua palma. Aliás, a habilidade de reflexão de Daimon ainda funciona na pessoa que ele está tocando, se essa pessoa escolher atacá-lo. Isso foi mostrado quando a intenção de Koji de arranhar Daimon com suas garras foi refletida, conforme apontado pelo próprio Koji. Então, para ser claro com vocês, isso provavelmente implica que Daimon é capaz de desativar a habilidade se ele escolher, podendo lutar normalmente. É por isso que os ataques de Boruto não foram refletidos nessa instância específica. E isso também é claramente implícito por Daimon dizendo, nada de truques baratos, como o Daimon poderia estar se referindo a algo além da habilidade. Como apontei no início desse vídeo, parece não haver contramedidas existentes para essa habilidade. Então, alguns podem argumentar que você poderia contornar a habilidade usando Genjutsu, jutsu de selamento ou lutando contra Daimon sem a intenção de machucá-lo. No entanto, isso simplesmente não é verdade. Vamos usar Eida como exemplo. A habilidade de Eida impede você de causar qualquer tipo de dano a ela. Mesmo que você queira, fisicamente você simplesmente não consegue fazer isso. Como Koji tentou cortá-la com suas garras,
Dito isso, o que você provavelmente não notou é que Code foi capaz de colocar suas marcas de garras no corpo dela. E a razão pela qual isso é possível é porque a marca de garra em si não causa dano. Isso foi explicado por Eida quando Shikamaru conseguiu restringir seus movimentos usando a paralisia das sombras. A razão pela qual ele conseguiu fazer isso é porque o jutsu em si não causa dano diretamente. Então a mesma lógica se aplica à marca de garra. E também um jutsu que não causa dano diretamente, já que ele conseguiu tocar Eida. No entanto, como vimos no capítulo 60, a habilidade de reflexão de Daimon refletiu automaticamente as marcas de garra de Koji, o que simplesmente significa que, no caso específico de Daimon, não importa se a habilidade causa dano indiretamente ou diretamente, ela ainda será refletida. Então, à primeira vista, Daimon parece um pouco invencível, mas, como Itachi disse uma vez, todo jutsu tem uma fraqueza, e felizmente ou infelizmente para Daimon, a fraqueza de Daimon já foi exposta. Isso tende a passar despercebido por todos, mas Daimon já foi derrotado no passado. Na verdade, ele foi derrotado por alguém que nem mesmo se equipara a ele fisicamente em poder, essa pessoa sendo Boro. Isso obviamente significa que Boro usou outro método para desativá-lo e então trancá-lo no pote. Esse outro método é obviamente a habilidade Boro de produzir vírus. Essa habilidade foi revelada no capítulo 40, intitulado O Jutsu Invisível, o que é muito relevante. Essa habilidade permitiu que Boro infectasse seus oponentes com pequenos vírus que restringem seus movimentos. E ao contrário do título do próprio capítulo, o jutsu não é tecnicamente invisível, pois se manifesta como uma névoa preta. Mas, novamente, a verdadeira natureza da habilidade em si não é aparente. Isso foi mostrado quando Sarada precisou usar seu Sharingan de 3 Tomoe para ver que ele estava, de fato, produzindo vírus reais. O que também significa que ele estava fazendo isso usando uma ferramenta ninja científica. Agora, isso levanta a questão de como ele foi capaz de contornar a habilidade de reflexão de Daimon. Já chegamos à conclusão de que a habilidade de Daimon reflete técnicas, mesmo que elas não tenham a capacidade de prejudicá-lo, como visto com as garras. Então, deve haver outra razão pela qual esse vírus conseguiu contornar a habilidade de Daimon e entrar em seu corpo. Eu pessoalmente acredito que a habilidade de reflexão de Daimon, na verdade, decorre de seu doujutsu, o que também significa que acredito que Daimon possui um doujutsu, que seriam suas pupilas muito distintas. Só para deixar claro, não estou dizendo que Daimon precisa ver o ataque em si no sentido convencional para refleti-lo, mas sim que o poder vem do olho em si, de maneira semelhante ao de Eida. Agora, não tenho certeza se vocês assistem Jujutsu Kaisen, mas há um personagem chamado Gojo que tem uma habilidade que lhe permite manipular o espaço. Ele usa esse poder para manipular um fenômeno chamado infinito, o que basicamente permite criar uma distância infinita entre ele e todos os outros. Então, se você tentar atacá-lo, seu ataque nunca o alcançará devido a essa distância infinita. Agora, esta parte é realmente importante. A habilidade funciona em conjunto com seus 6 olhos, o que lhe permite automatizar a habilidade, fazendo com que seus 6 olhos detectem o que é considerado perigoso e o que não é. Faz isso medindo a massa, velocidade, forma e a quantidade de energia amaldiçoada no objeto que se aproxima dele, o que lhe permite distinguir ameaças automaticamente, permitindo que algo como uma caneta o toque ou um amigo o toque. Eu acredito que o doujutsu de Daimon funcione de maneira muito semelhante, estando sempre ativo, como os 6 olhos, razão pela qual eles nunca mudam, independente de eles estar usando a habilidade de reflexão ou não. No entanto, mesmo com essa similaridade, há uma grande diferença que é o fato de que a habilidade de Daimon permite refletir a intenção baseada no nível de intenção, o que é o motivo pelo qual quanto mais forte a intenção de matar, acaba reforçando o reflexo. Dito isso, cobre apenas a parte da intenção da habilidade que você já estabeleceu que não requer contato físico. Mas há também o outro lado da habilidade, que reflete ataques se ele estiver tocando alguém. E é aqui que acho que a habilidade tem mais fraquezas. Nesse caso, o olho em si precisa perceber a habilidade sendo usada para que seja refletida. Isso nos leva de volta à habilidade de Daimon, de aparentemente entender ou perceber coisas que outras pessoas não conseguem.
Ele foi capaz de notar o poder oculto de Himawari, enquanto ninguém mais conseguiu. Ele também foi capaz de sentir o planeta tremendo quando Boruto usou o Rasengan Uzoriko, enquanto ninguém mais percebeu. Então ele foi capaz de deduzir que Boruto estava usando a rotação do planeta e parecia ter um entendimento completo disso. Isso é novamente semelhante aos 6 olhos de Gojo, que lhe permitem ver coisas que outras pessoas não conseguem. Isso permite que ele entenda a técnica de maldição de outra pessoa sem que precisem explicá-la para ele. Essa percepção avançada é então adaptada para detectar automaticamente ameaças com base em certos critérios que determinam o que pode ultrapassar o infinito e o que não pode. A habilidade de Daimon de refletir ataques provavelmente funciona da mesma forma. O Dojutsu avalia projéteis com base em sua massa, velocidade, forma e quantidade, ou o tipo de chakra que possui. Então, mesmo se você fosse capaz de esvaziar sua mente e atacar Daimon sem intenção, ainda assim ele refletiria seus ataques com base nesses critérios. É por isso que as marcas de garra de Koji ainda foram refletidas, mesmo que ele próprio tenha apontado que não tinha má intenção. E também sabemos que as marcas de garras não causam dano, o que é o motivo de ele poder colocá-las no corpo de Eida, mas não conseguiu colocá-las em Daimon. Isso pode simplesmente significar que foi refletido com base em sua velocidade, massa ou talvez até no chakra que possuía. Agora isso nos leva de volta ao vírus de Boro, que foram usados para subjugar Eida e Daimon. Isso significa que, assim como as marcas de garras, Boro foi capaz de infectar Eida apesar de sua habilidade de charme impedir que ele lhe causasse dano, o que obviamente significa que os próprios vírus não causam dano, pelo menos não em um nível superficial. Na maioria das vezes, eles paralisam o afetado, de maneira semelhante à paralisia das sombras, que também foi capaz de afetar Eida, mas já estabelecemos que isso não funciona em Daimon, já que ele refletiu as marcas de garras de Koji. Então, como os vírus foram capazes de afetá-lo? Provavelmente se resume ao fato de que ele não consegue perceber os vírus. Lembrem-se de que, apesar da névoa negra, os vírus operam em um nível microscópico, o que é o motivo de Sarada ter precisado usar seu Sharingan de 3 Tomoe para descobrir sua verdadeira natureza. Portanto, se o Dojutsu de Daimon não tem habilidade para realizar isso, apesar de seus outros feitos de percepção, ele provavelmente não seria capaz de detectar as partículas do vírus para refletir, permitindo que eles passassem pela habilidade de Daimon e entrassem em seu corpo, para contornar a parte da intenção da habilidade. Na verdade, é bastante simples. O usuário precisaria usar a habilidade de maneira geral. Então, em vez de pensar em atacar Daimon com o vírus, você só precisa preencher o ambiente com os referidos vírus. Os vírus então atacariam Daimon puramente por instinto, já que vírus tecnicamente não têm consciência. Novamente, estes são vírus reais criados usando uma ferramenta ninja científica. Então, alguém como Kawaki poderia contornar a habilidade de Daimon se ele pudesse encolher seu corpo a um nível microscópico. Assim, a habilidade não seria capaz de perceber os ataques de Kawaki e também não perceberia Kawaki, o que significa que não seria capaz de avaliar sua intenção, evitando ambos os aspectos da habilidade, apenas evitando sua percepção. Isso me leva à segunda opção, que é a velocidade. Se o Dojutsu reflete o que percebe, você deve ser capaz de evitar o reflexo não sendo percebido. É muito simples. Outra maneira de fazer isso é sendo muito mais rápido. Se você conseguir se mover mais rápido do que os olhos de Daimon podem detectar e entender o que está fazendo, poderá afetá-lo. Uma maneira óbvia de fazer isso é se Boruto puder colocar um selo de teletransporte no corpo de Daimon. Isso permitiria a Boruto mover-se em velocidades instantâneas, o que lhe permitiria chegar muito perto de Daimon muito rapidamente. E se a velocidade de combate de Boruto for mais rápida do que a velocidade de percepção de Daimon, ele deve ser capaz de atacá-lo sem ser refletido. Não estou dizendo que o Dojutsu de Daimon funciona com uma linha de visão, é mais como o Byakugan, que tem o campo de visão de 360 graus. Dito isso, também vejo um caso em que há um limite de alcance para a habilidade. Então, se você atacá-lo fora do alcance, ele não poderá refletir sua intenção, mas é claro, ainda refletirá o ataque em si quando ele entrar nesse alcance, dependendo de sua percepção. Lembre-se também de que Daimon só pode refletir ataques se estiver tocando alguém com a palma da mão.
Então, se você estiver em um combate individual com Daimon, não precisa se preocupar com essa habilidade de reflexão. Isso também significa que, se alguém puder lutar puramente baseado no instinto, deve ser capaz de lutar contra Daimon sem precisar se preocupar com a habilidade. Bom, e essa foi a minha teoria. E galera, minha voz está completamente esgotada tentando completar esse vídeo. Foi muito louco, mas pelo menos conseguimos terminar. E vocês puderam me ouvir, né? Acho que fiz o mais claro possível. Espero que vocês possam entender o que estou tentando falar aqui. Minha voz ainda não se recuperou completamente, mas vamos chegar lá em algum momento. Quero ouvir seus pensamentos sobre o vídeo nos comentários abaixo, beleza? Você acha que faz sentido ou acha que há outra fraqueza? Se você acha isso, então escreva aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e, claro, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Valeu!